Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é dia 28 de janeiro, quarta-feira, chegamos na metade da semana e, como sempre, o ABC Cast está aqui para te manter atualizado sobre tudo que importa para o seu dia a dia. Então, aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil e no mundo, nós trazemos um grande compilado de tudo que rolou no dia de hoje. E, nesse programa, está apresentando eu, Suzana Rezende, e divido os mix e as bancadas com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Olá, Su, hello! Olá, pessoal! Um bom final de tarde a todos! E olha só, e como sempre, o nosso programa chega para trazer informação e ajudar as pessoas a entender o que está por trás de fato em cada uma das manchetes, do volante à política pública, sem ruído e sem fake news. E hoje tem mudanças na CNH em São Paulo, a Carteira Nacional de Habilitação, segurança pública no ABC com investimento pesado, justiça barrando lei sobre cotas raciais e muito mais informações. Vai rolar então um assunto quente com decisão que impacta e traz aquele contexto que sempre faz a diferença. Então bora ajustar esse fone que o ABC Cast já está começando. E nós abrimos o programa falando da CNH em São Paulo. Então olha só, atenção futuros motoristas. A CNH em São Paulo mudou. E a partir de agora, nada da tão temida baliza no exame prático. É de se comemorar. O Detran de São Paulo resolveu aposentar a baliza e focar no que realmente acontece na vida real, dirigindo o trânsito em via pública. E tem mais novidade. Agora dá para fazer a prova em carro automático, desde que o veículo esteja regularizado. Um reflexo do tanto de automático que a gente vê rodando por aí. No fim das contas, o exame fica mais moderno e mais próximo do dia a dia. Conversão, seta, parada obrigatória e direção segura. Menos malabarismo e mais realidade. O Brasil tem essa mania de complicar o que já é simples, né, Su? E baliza era o símbolo disso. Provar que sabe dirigir nunca foi equilibrar o carro entre dois cones. Para mim, essa mudança é muito bem-vinda. Ela prepara para o trânsito real e não para um circo. Então, que venham mais regras que formem motoristas e menos exames que testam todos os dias a nossa paciência. Com certeza, até porque os exames práticos eles nunca foram reflexo da realidade. Então que cada vez nós possamos modernizar, mas claro, sem prejudicar e com a mesma eficácia de sempre. E agora vamos para o nosso giro de notícias, começando pela segurança aqui no ABC. Ouvinte, o ABC Paulista garantiu mais de 5,1 milhões de reais do governo federal em equipamentos não letais para guardas municipais, como o taser e o famoso spray de pimenta. As 7 cidades da região assinaram adesão ao programa Município Mais Seguro, que também prevê capacitação dos agentes. Tudo sem contrapartida financeira e com foco em qualificar o uso da força e reforçar a segurança pública municipal. Empregos. São Paulo fechou 2025 com quase 395 mil empregos formais gerados no comércio e nos serviços. As informações são da Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio São Paulo. Tudo com base em informações do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. E agora, para finalizar o nosso giro, vamos falar sobre o Carnaval em Cananéia. Olha só, a Prefeitura de Cananéia abriu a segunda chamada do edital de cultura para apoiar os blocos de carnaval de rua, com 4 vagas ainda disponíveis. A ideia é garantir o fomento, organização e manter viva a tradição e a identidade do carnaval na cidade. E quem é agente cultural e quer botar o bloco na rua, essa é a chance, então não percam. E assim a gente fecha o nosso giro de notícias de hoje, com carnaval, emprego e segurança reforçada.
Se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no ABC no Brasil e até no mundo, acesse então o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. E hoje é quarta-feira, meio da semana, é o momento de se manter atualizado sobre as tecnologias e o que está rolando aí dentro desse mundo. Então, nosso repórter Thiago Antunes vai trazer tudo o que você precisa saber desse universo. Então, Alexa, tocar o Drops do Thiago. Opa, gente, vamos falar de tecnologia e começar com a Amazon, que divulgou que os brasileiros mais conversaram com a Alexa em 2025. E olha que o brasileiro usou o assistente para fofocar e sonhar, viu? O assunto campeão foi o futebol, mas não foi sobre gols. Todo mundo queria saber a altura do Messi e se o Cristiano Ronaldo é casado. A gente também ficou de olho no bolso dos outros, perguntando direto sobre a fortuna do Elon Musk e do Neymar. E claro, tentando a própria sorte pedindo os números da Mega Sena. Já na hora da música, a mistura foi boa, deu muito sertanejo com Henrique e Juliano, dividindo espaço com o sucesso mundial da Rosé com Bruno Mars. E no mundo da inovação, a Microsoft lançou o Maia 200, mas não se assuste muito com esse nome, pense nele como um motor turbo para computadores gigantes. Esse super chip foi criado para fazer as inteligências artificiais, como o futuro ChatGPT. A ideia é que ele seja muito mais rápido e gaste muito menos energia. E agora uma polêmica nas redes sociais. A Meta está testando assinaturas premium no Instagram, no Facebook e no WhatsApp. A ideia é cobrar para liberar recursos exclusivos de inteligência artificial. Mas o que chamou a atenção foi a privacidade. Eles estudam lançar um modo espião, onde você paga para ver os stories sem ninguém saber que você viu, além de ter ferramentas para filtrar melhor quem te segue. E agora eu quero saber se o João Pedro e a Suzana vão aderir a esse modo espião aí para ficar vendo a vida dos outros sem ninguém saber. Eu volto com vocês daí. Thiago, depois que o IA começou a vender a assinatura para bisbilhotar a vida alheia, eu acho que o algoritmo virou oficialmente um fofoqueiro profissional. E o mais irônico é que a gente paga para ser observado e agora eles querem que a gente pague para simplesmente observar. Então é assim, o capitalismo fechando o ciclo da privacidade em assinatura mensal. Valeu, Thiagão. E agora nós seguimos o programa falando sobre cotas raciais em Santa Catarina. Então, JP ouvinte, olha só essa movimentação. A Justiça suspendeu a lei que tinha proibido cotas raciais nas universidades que recebem verba do Estado. Pois é, Nessu. A decisão veio depois de um pedido do PSOL e barra a lei aprovada pela ALESC, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e sancionada pelo governador Jorginho Melo. A desembargadora foi direta. O STF, o Supremo Tribunal Federal, já decidiu que cotas raciais são constitucionais. Então, essa proibição geral não bate com o que a Constituição já consolidou. E aí, a novela continua em Brasília, viu? O caso chegou até o Supremo. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, entrou com uma ação e o ministro Gilmar Mendes deu 48 horas para o governo de Santa Catarina explicar essa história. Um debate sobre cotas nunca foi sobre mérito, né, Su? Mas é sobre justiça. As cotas, elas não criam vantagem, elas corrigem a desvantagem. E quem questiona esse tipo de política geralmente ignora que igualdade só existe onde antes houve a equidade. E sem isso, a universidade só volta a ser um espelho rachado de um país cada dia mais desigual. Com certeza, JP, falou tudo. A gente não tem equidade nos ensinos, a gente também não consegue ter igualdade. As cotas raciais, ela não é um demérito e muito menos, como algumas pessoas falam, não está colocando pessoas abaixo, como se elas não tivessem capacidade de passar, mas sim está trazendo um pouquinho da igualdade que a gente teria, já que nem todas as pessoas têm o mesmo acesso à educação. Quem estuda em uma escola particular é diferente de quem estuda numa escola do governo, é diferente de uma pessoa que prestou o EJA, por exemplo, que é a educação de jovens e adultos, que é diferente de quem fez um supletivo, e nós temos que dar oportunidades a todos. E você tirar, sim, as cotas raciais é inconstitucional. Então, bora pra frente, que esse episódio aí já ficou pro passado, né?
E agora, vamos para mais uma novelinha das regras do Vale Alimentação. E olha só, JP, mais uma empresa conseguiu barrar na justiça a nova regra do Vale Alimentação. E dessa vez foi a Pluxee, em São Paulo. E é a terceira vez em menos de uma semana, né? Antes dela, o Ticket e o VR também conseguiram uma liminar contra o decreto que mexe nas regras do PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador. O juiz suspendeu a fiscalização e punições e disse que o governo pode estar exagerando ao interferir em preços, contratos e custos de empresas privadas. Enquanto isso, o embate continua. Empresas tradicionais reclamam das mudanças, as mais novas apoiam e o governo diz que vai recorrer. Essa história ainda vai render muitos capítulos. O Vale Alimentação virou a metáfora perfeita do país. Todo mundo quer, ninguém sabe quem paga e no meio sobra quem? O trabalhador. O governo regula, as empresas judicializam e o almoço continua pesando no bolso de quem menos pode. Isso. Vida que segue, né? É fazer o quê, né? O trabalhador ali, CLT, precisa do Vale Alimentação para ter um pouquinho mais de conforto. E as empresas sempre complicam isso e só querem pro lado delas. Mas, como a gente falou aqui, vida que segue e vamos acompanhar os próximos capítulos dessa mais nova novela na vida do trabalhador brasileiro. E agora vamos pro nosso quadro Quem Disse Isso? Que é aquele momento que a gente para, respira e traz para você uma frase daquelas, digna de legenda de foto no Instagram. Então, JP, qual que é a frase de hoje? E olha que essa é muito frase do Instagram ou do Facebook. Então vamos lá. Porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Te amava sempre mais do que achava que devia. Eu repito. Porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Te amava sempre mais do que achava que devia. E é isso. Será que dá para adivinhar quem é que assinou a frase de hoje? Não sei não, hein? Essa frase cheia de um amor intenso, talvez meio torto, urbano, sem manual de instruções. E aproveitando antes de falar quem disse isso, você ouvinte, acha que existe amor em SP? Bom, o dono dessa frase é Caio Fernando Abreu em Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, um dos grandes retratos emocionais da nossa literatura. E a mensagem fica bem clara. Quando o assunto é sentimento, matemática quase nunca fecha a conta. Ele entendia o amor como quem viveu sem rede de segurança. Ele lembrava que amar é perder o controle com estilo. E que toda tentativa de medir sentimento é tentativa de domesticar o indomável. No fim, o amor é o único cálculo que a gente erra, mas se for para errar, que seja com gosto e de propósito. E é com essa frase que vai além do sentimento e para lá dos cálculos matemáticos que a gente encerra mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar, assistir episódios anteriores, até mesmo assistir os episódios especiais, nós estamos em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Aonde você quiser, basta buscar pelo ABCcast, nos seguir e dar o play. E gostou do episódio? Conta pra gente o que você achou. Vale uma crítica, sugestão, elogio ou até aquela pauta curiosa que só você reparou por aí. A gente tá sempre de ouvido aberto. Então já aproveita e passa lá no nosso Instagram, que é o ABC do ABC _oficial. Porque como sempre, a nossa conversa ela não termina por aqui. Ela sempre continua por lá, tá certo? E se você quiser se manter informado a qualquer momento do dia, do esporte à política, nosso site ele não para. Acesse abcdabc.com.br que lá sempre tem notícias fresquinhas e só para você. E antes de encerrar, fica aqui o nosso abraço para você que está enfrentando o trânsito por aí, voltando do trabalho ou só tentando desacelerar o dia. Que bom ter a tua companhia desse lado do fone. Amanhã a gente volta com um café, conversa boa
E o mesmo compromisso de sempre: seguir juntos, com firmeza e leveza que tem que ser. Então, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.